Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Programando com André. Eu hoje vou trazer um tema. Hoje o vídeo é para a malta de front-end, hã? Hoje o vídeo é para a malta de front-end. Ou não? Ok. A malta de front-end provavelmente conhece estes conceitos e já lidou com eles no seu dia a dia, que é o conceito de UI UX. Uh, Eu hoje vou explicar um bocadinho o que é isso e vamos imaginar um cenário em que vocês têm que implementar uma aplicação e como é que vocês implementariam essa aplicação, ok? Isto é muito, isto é importante, que é um conceito que está em todo lado do, do, hum, na programação. É completamente normal vocês se preocuparem-se com estas questões, porque se não se preocuparem com estas questões do why, o X, vocês vão, as empresas vão perder clientes, perdem clientes, e depois isto causa um caos total. Tem imensas reclamações, portanto, não ter cuidado com isto pode ser um problema para as empresas. E a primeira coisa que eu quero falar é: mas que raio é o iUX? Ok. O iUX, primeiro, são duas siglas. UI, que significa interface do utilizador. No fundo, o que vocês veem, por exemplo, no Facebook, no Instagram, no YouTube, vocês veem cores todas bonitinhas, veem coraçõezinhos, veem N coisas que andam por aí. Que é a apresentação do site. Lembrem-se de uma coisa. Quando vocês vão comprar, por exemplo, alguma coisa, vocês às vezes compram com os olhos. Comem com os olhos. Ok? Quando vocês veem aquela comida apetitosa, vocês dão-vos vontade de comer. Por exemplo, vem sushi à vossa frente. Vocês aquilo dá vontade de comer. Porquê? Por causa do aspecto do sushi. O UI é tipo isso. Quando vocês veem um site bonitinho, vocês até gostam de mexer, até dão um clique e conseguem tipo estar N tempo naquele site sem vos, sem, sem vos, vos, vos cansarem, ok? Isto, o aspecto é importante, mas o mais importante vem a seguir, que é a experiência do utilizador, que é a sigla UX. No fundo, o UX é a forma como o utilizador se sente ao interagir com o conteúdo do site. Ou seja, fácil, intuitivo, rápido, confuso, frustrante. Esses vários sentimentos. Ok? É importante. O UX é muito importante. Acho, na minha opinião, que é um dos fatores mais importantes. Porque se vocês, por exemplo, chegam lá, não conseguem arrastar, por exemplo, o botão para um lado ou o botão para o outro, por exemplo, se vocês tiverem, se vocês tipo não tiverem uma experiência boa, vocês não estão, aquele site não é bom, ok? Por exemplo, vou-vos dar um exemplo comum do dia a dia, do iOX. Não é o iOX, ok? Não tem a ver com interfaces. Vocês vocês têm fogão a gás em casa? Vocês provavelmente já repararam que o fogão a gás às vezes tem os manípulos para ligar o fogão e às vezes aquilo está desordenado.
uma pessoa, em vez de ligar, por exemplo, a boca do lado do canto superior esquerdo, liga a boca do canto superior direito. Portanto, como é que se resolve esse problema de UI UX? Vamos dizer assim, de usabilidade. Simples. Vocês metem os manipulos de acordo com a boca que vocês vão ligar. Por exemplo, o manípulo de cima, do lado do canto superior esquerdo, é do canto superior esquerdo e por aí fora. No fundo, vocês provavelmente é um exemplo corriqueiro do nosso dia a dia em, em que podemos ver aí um UI UX, ok? Experiência do utilizador. Porque, por exemplo, no caso do fogão, se o fogão tiver com aquela forma de tudo seguido, o que é que acontece? A pessoa vai ligar o errado e pode-se queimar. Acontece. Quantas vezes? No fundo, o que eu estou a dizer é isto. Se um bom design, uma boa interface, é aquela que faz com que o utilizador se sinta bem. Ok? E qual é o problema disto? Vamos, vamos cá ver uma coisa. Qual é o problema disto? É que as empresas querem vender. Querem vender, 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 vender. Mas na realidade, querem vender e não se focam quem dá o rendimento, quem lhes dá o ordenado, que é o cliente. O cliente é precisamente a pessoa que lhes dá o ordenado. Quando vocês vão ao café tomar um café, o cliente dá-vos o ordenado e pode ainda dar umas gorjetas, mas isso já são outros 500, ok? Mas quem dá o ordenado a um barman é os clientes. Portanto, o barman tem que fazer aquilo que o cliente para que o cliente se sinta bem, ok? Isto é importante para quem vai criar as aplicações informáticas tem que saber quem são os clientes, ok? O que é que os clientes, quais são as preocupações deles, ou seja, por isso é que fazem reuniões, N reuniões e criam stakeholders e isso tudo, ok? Que é para ter uma ideia, para ter uma ideia de como os clientes se vão sentir com aquele design, ok? Por isso, vocês têm que fazer testes de usabilidade, testes de interfaces, isso é possível. Há ferramentas para isso em programação. Uma delas é o Playwright. Eu já utilizei o Playwright num trabalho de escola e tivemos que fazer testes de integração, testes end-to-end a um site. Por isso, o que vocês vão fazer aí, testar, por exemplo, se está com as normas do W3C, se estão a tem imensas coisas que estão por aí, ok? Vocês têm que fazer esses testes. E depois, se falhar algum teste, vocês têm que rever a interface. Como é óbvio. Eh, Agora, que exemplos é que existe de uma UI UX boa? Por exemplo, vocês já usaram o Windows, certo? Vocês sabem provavelmente que no macOS, por exemplo, os botões de fechar, de, de, de minimizar e de maximizar são completamente diferentes do Windows, ok? O Windows tem um padrão que é a cruz fica no canto superior direito do ecrã, o botão de maximizar fica no botão central e o minimizar no botão no, o primeiro botão a contar da esquerda,
ok? No macOS é completamente diferente. Ok, por exemplo, para quem utiliza Windows, para quem utiliza Ubuntu, por exemplo, não há problema, não temos problemas nenhuns. Passamos a ter problemas quando mudamos de um sistema operativo para outro. Porque eu estou tão habituado a ir à cruzinha que, hum, que eu agora não sei, não sei tipo, não sei fechar uma aplicação. E vocês têm que aprender a fechar uma aplicação. Isto não é uma crítica aos sistemas operativos, atenção. Cada, os sistemas operativos têm coisas implementadas e muito bem, mas, mas o iOS pode não ser a melhor, ok? Por isso, o que é que eu quero dizer com isto? Vocês sabem, do lado direito, a cruzinha, vocês estão habituados à cruzinha, carrega no lado direito e fecha. Portanto, não vamos alterar a ordem, ok? Depois há outra coisa. Depois há outra coisa. Por exemplo, botão de cancelar a verde. Quando eu vou cancelar, é um vermelho, não um verde. Porquê? Porque o cancelar é uma ação perigosa. Vamos dizer assim. Uma ação perigosa. Então, cancelar tem que ser a vermelho. O botão de submeter pode ser a azul, pode ser a verde. Isto depois já vai depender também dos códigos de cores que vocês usam na vossa aplicação. Vocês têm de ter uma paleta de cores quando estão a criar uma aplicação. Quando tiverem essa paleta de cores, vocês têm que ser consistentes. Tendo um design consistente, está tudo bem. Vocês conseguem fazer uma aplicação bonita, mas também conseguem fazer uma aplicação muito útil, com uma boa usabilidade. Ok? Por isso, não adianta ter uma interface bonita se a vossa aplicação não cumpre os requisitos funcionais e não funcionais e se não tem usabilidade, ok? Não adianta, pode ser o site mais bonito do mundo, mas se não cumprir as expectativas dos stakeholders do cliente, não vos adianta, ok? Eu agora vou falar de um caso de estudo, um caso interessante de que é modelação de um sistema e-commerce. Ok, vocês sabem que um sistema e-commerce, por exemplo, vocês tendes compras, tendes encomendas, tendes pagamentos, tendes N coisas, ok? Eu não vou falar de arquitetura, ok, a arquitetura que vocês provavelmente utilizariam num e-commerce seria uma arquitetura baseada em microserviços. Por causa de se um serviço for abaixo e vocês têm escalabilidade, tendes tipo também uh, é escalável, é um sistema que vocês tendes mais versatilidade, vocês tendes mais, por exemplo, conseguem saber, conseguem ter quando alguma coisa falha, é resiliente às falhas. Portanto, a arquitetura de microserviços num e-commerce é o ideal. Vocês têm várias soluções, têm o WooCommerce, têm o Shopify, que já vos implementa estes microserviços. Ok? Isto é muito importante que vocês entendam. O que vocês fazem no Shopify, o que vocês fazem no WooCommerce é isso, basicamente. Só que, só que vocês vão implementar uma aplicação de e-commerce, vocês têm que ter
o que é que os clientes gostariam. Ok, os clientes gostam disto. Ok, querem fazer checkout, querem comprar um produto, querem saber onde estão as encomendas, querem um bom suporte, querem que o sistema devolva as coisas direitas, querem os prazos de entrega em, em condições, ok? Querem N coisas que é importante no e-commerce, ok? E acontece o seguinte: vocês tendes várias abordagens. Quando vocês vão fazer um checkout, o que é que acontece? Vocês têm que estar autenticados. Mas também há outra hipótese, que é vocês fazerem o checkout como convidado, ok? Como convidado. Ou seja, o que é isto de checkout como convidado? Basicamente, vocês fazem fazem o checkout, pagam, metem os vossos dados e depois recebem um e-mail a dizer que vocês compraram com a fatura, com N coisas, ok? Vocês recebem o estado da vossa encomenda, ok? E, e pronto. E depois vocês têm a opção de criar uma conta. Ok. A opção de criar uma conta dá-vos acesso a N funcionalidades, por exemplo, a descontos, códigos promocionais e entre outras coisas que vocês podem encontrar por aí, ok? Depois, e vocês conseguem ver as vossas encomendas, ok? E o convidado não deveria de conseguir ver as encomendas dele? Ora bem, se vocês fazem autenticação com convidado, não faz sentido ver as encomendas. Basicamente, vocês sendo um utilizador temporário, correto? Temos um utilizador temporário e depois o que é que acontece? Tendo um utilizador temporário, depois de terem feito a encomenda, a empresa não quer saber mais de vocês, ok? Já não é nada com eles. Até a encomenda está cumprida, o prazo da empresa, o contrato com a empresa acabou, ok? Por isso que faz sentido. Faz sentido. Só que depois temos um grande problema. E se eu quiser saber onde está a minha encomenda? Ok. Dois casos. Quando não é convidado e quando é convidado. E quando é um utilizador da aplicação e quando é um convidado. Quando é um utilizador da aplicação, vocês vão ter uma área que vocês vão ver as vossas encomendas. Certo? Exatamente. Mas então, quando vocês são como convidados, vocês não tendes nada disso, ok? Se vocês não tendes nada disso, então, como é que eu vou saber onde está a minha encomenda? As duas uma. Há uma solução que é fácil. Vocês podem enviar o link do rastreamento da encomenda por e-mail. Conseguem rastrear a encomenda. Ou então, vocês têm que vos registar, certo? Registam-se e, e tenha e tenha e têm as vossas encomendas. Só que há um problema. Às vezes, mas há casos que, por exemplo, vocês se registam e não têm as encomendas que vocês fizeram como convidado, ok? E
como é que resolveríamos isso? Ou seja, teríamos que ter um sistema, um botão, que a pessoa podia resgatar encomendas antigas, ou seja, o vosso, o vosso, pegavam no vosso e-mail, faziam uma query à tabela ou ao módulo que trata das encomendas e associava ao utilizador com aquele e-mail, ok? Acho que esta funcionalidade faz sentido, embora a e-commerce não implementa isso, ok? Acho que devia de ter um sistema que pudesse buscar essas encomendas, porque se vocês utilizaram o e-mail, por exemplo, um e-mail qualquer para fazer essa encomenda, se vocês registaram-se na aplicação, vocês fidelizaram-se a eles. Vocês fidelizaram-se a eles. Ou seja, se fidelizaram a eles, okay, vocês tendo direito a descontos, tendo direito a N coisas. O que é que acontece? O que é que acontece? Tem que haver uma maneira de pegar nas encomendas como convidado com aquele e-mail e associar. Porque isso é muito útil mesmo. Porque depois, se vocês quiserem rastrear as encomendas, vocês só têm de que procurar as encomendas. Vocês só têm de que fazer os procedimentos que eles têm e procurar. Simples assim. Não sei onde está. É assim, às vezes não sei onde é que está a dificuldade disso. Às vezes não sei se é porque as pessoas tendes, têm preguiça. Não sei se tem a ver com as vendas da empresa. Ok, se calhar as empresas querem vender mais e criam estratagemas que depois para o cliente é complicado. Ok, isso de fazer checkout como convidado, acho que a nível de UI UX não é ideal. Ok, a nível do UI UX não é ideal. Mas há muitas empresas que fazem isso. A Amazon, por exemplo, a nível do iUX, tem várias empresas que fazem isso. N empresas. Por isso. E depois há uma coisa. Por exemplo, os bots. Os chats automáticos. Ok, estamos a substituir as coisas por IA. Faz sentido. Mas os bots, os chats automáticos, têm que responder à linguagem do cliente. Não é responder e eu não percebi a tua resposta. Nada disso. Não tem que responder assim. Quando o cliente diz assim, eu tenho este problema assim, 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 a IA tem que responder assim. Ok, contacta o suporte de não sei quantos para resolver este problema. Por exemplo, não tem que dizer não entendi a sua pergunta ou não entendi a tua pergunta. Não. Os clientes querem a situação resolvida. Resolvida mesmo. E isto é uns problemas. Ou seja, estamos aqui a abordar duas coisas: mensagens longas ou pouco claras, por exemplo. E isto é muito importante. Isto o que é que acontece? Leva a que os clientes fiquem frustrados, causa reclamações na empresa e problemas com os direitos do consumidor, ok? E se fosse no Brasil, tinham o Celso Russomano atrás de vocês. Se fosse, ou o Ben Mendes atrás de vocês. Portanto, tens que ter cuidado com estas coisas, ok? Como utilizadores, tens que ter muito cuidado. E, por exemplo, carrinhos abandonados, por exemplo, vocês não compram os produtos e isto causa prejuízo à empresa. Depois,
uma coisa muito importante. Se um cliente ficou frustrado, o cliente não volta mais. Se voltar, né? Pode voltar. Mas o cliente não volta. E depois tendes associações como a ADECO, com várias reclamações, a dizer não me dão o prazo da encomenda, não me dão a localização da encomenda e não sei o que, não sei o que mais. E depois as empresas ganham dinheiro com as visitas ao site, mas não ganham com os produtos que vendem. E isto não vendem, as empresas não vendem. E isso é muito caro para uma empresa, mesmo que os produtos que a empresa venda sejam bons. Depois, e quais são as boas práticas do UX neste contexto de e-commerce? Primeiro, por exemplo, fazer um checkout eficiente tem que ter poucos passos, ok? Tem que ser fácil de fazer. Seguir, por exemplo, regras de proteção de dados, o RGPD, por exemplo. Ter informações claras e a possibilidade de salvar os dados, ok? Ou seja, isto para dizer o quê? Se vocês, como clientes de um e-commerce, vocês devem inscrever-se antes de comprar, ok? Antes de comprar, seja o que for num e-commerce, inscrevam-se. Porque vocês conseguem, porque vocês não conhecem o site. Quando vocês não conhecem o site, tendes que jogar pelo seguro. Jogar pelo seguro. Aprendam isto. Depois, tendes que ter por exemplo, o rastreamento das encomendas tem que ser fácil de encontrar e com informações atualizadas. Ou seja, aquilo do link que eu vos falei do rastreamento. Vocês ter lá o link no e-mail. Podes rastrear a encomenda aqui. Vocês carregam no link, aparece-vos lá que está no Brasil, que está na China, que está no Japão, que está em Portugal, que está na França. Não interessa. Aparece-vos lá a encomenda mesmo. Por exemplo, falei-vos do bot. Falei-vos do bot, por exemplo. Vocês têm que ter bots funcionais. Ou então aplicar a inteligência artificial. Hoje em dia a gente faz um prompt no chat GPT e faz com que o chat GPT se comporte como um suporte técnico. É possível fazer isso. Vocês só têm que treinar um modelo de IA. Só têm que treinar um modelo. E isso ajuda. E outra coisa muito importante. User-Centered Design. Que é um design centrado no utilizador. Vocês têm que pensar nos vossos clientes. Empresas, pensem nos vossos clientes. Porque é o que vos dá o rendimento e vos dá o ordenado aos vossos funcionários. Empresas, aprendam isto. Centrem-se não só nas vendas, mas também na experiência do utilizador. Ok? Vocês têm que pensar nisto. Se vocês não tiverem clientes, vocês não têm vendas. Ok? Pensem nisto. Uh, e uh, outra coisa que vocês têm que fazer. Testem o site com vários utilizadores. Façam medições. Big Data. Análise de dados. Façam formulários de satisfação. Gostaram? Perguntem aos vossos clientes: gostaste do site? Não gostaste do site? O que é que mudavas? O que é que não mudavas? Este botão tem que estar assim, tem que estar assado. Aprendam, têm que fazer isto, senão vocês vão perder clientes. E importante
que vocês reduzam a complexidade das coisas. Menos cliques, menos informações confusas, menos mensagens confusas. Entendam isto. Consistência. Botões com a mesma paleta de cores. Isto é muito importante. Entendam isto. E depois quero-vos deixar uma mensagem. O iOS não é um luxo, é um investimento a longo prazo. Um site bem desenhado facilita a vida do cliente, aumenta as vendas, fortalece as marcas. O cliente tem que sentir que o site está do lado dele, não contra ele. Ok? Isto é muito importante que vocês entendam. Como designer front-end, como designer de interfaces, como desenvolvedores de interfaces, quem vai fazer desenhos bonitos, quem vai fazer, por exemplo, coisas em impressão 3D, vocês têm que saber isto. O iOS não é só nas interfaces, é em tudo que vocês veem, ok? É aquela filosofia como se fosse o Kung Fu. Kung Fu é como é é na vida toda, é para a vida toda. O iOS é na vida toda. A caixa que vocês tendes, uma caixa que vocês tendes tem que ser bem desenhada, bonita, mas também tem que ser útil. Tem que ser fácil de fechar, fácil de abrir. Isto é muito importante que vocês entendam. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um like, comentem, partilhem e tenham muito cuidado também com os e-commerces, ok? Digam, digam nos comentários se querem que eu traga vídeos sobre alguns temas importantes na programação. Se quiserem, deixem nos comentários as vossas sugestões e até ao próximo vídeo, pessoal. Fui!